Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso, humilde de boas obras. Que o Senhor Jesus, em sua soberana graça, possa abençoar o coração de cada um, possa falar com cada um dos nossos ouvintes. Estamos acreditando que a palavra pode ir de encontro ao seu coração. Neste programa de hoje, nós estamos meditando acerca do cuidado de Deus e também do cuidado, do zelo, da dedicação, não só de Deus para conosco, mas também da nossa parte para com Deus. Nós lemos a Bíblia em Timóteo, capítulo 2, e quando chegamos no versículo 14, você tem Paulo escrevendo a Timóteo que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para ele um povo que fosse seu e que fosse especial e que fosse zeloso e de boas obras. Isto foi o que Paulo disse, um povo zeloso e de boas obras. Quando nós paramos para pensar sobre o que é zelo, a gente começa a ver como que nós cristãos deveríamos servirmos a Deus, de que maneira nós deveríamos nos aproximarmos dele. Quando nós lemos aqui a Escritura dizendo que Deus é zeloso, mas que também o seu povo é zeloso. Então a gente começa a buscar o que significa esse zelo de Deus. E também esse zelo que nós cristãos, de uma maneira generalizada, deveríamos termos. A gente sabe que zelo significa cuidar de alguma coisa que lhe é confiada. O que é que Deus tem confiado a você? Ser zeloso é você cuidar de algo ou cuidar de alguém. Ser zeloso, meu amigo ouvinte, é você ter consideração, apreço por algo ou pela pessoa. E a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, que o povo de Deus será um povo zeloso, ou seja, um povo cuidadoso. Cuidarão de suas vidas, cuidarão de seu testemunho, cuidarão de examinar as Escrituras para ver se estão vivendo segundo elas, segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade da carne, segundo a vontade do Deus desta era maligna, conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Os genuínos cristãos, os filhos de Deus, remidos, comprados, adquiridos pelo sangue de Jesus, primeira carta de Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14, a Bíblia diz, será um povo zeloso. O cristão terá esse cuidado de não viver como o mundo,
de não atuar conforme atua este mundo moderno, que viaja em uma velocidade incalculável rumo ao abismo. Quando eu digo rumo ao abismo, é por causa da dureza de coração. É pelo fato de ouvir, ser constantemente convidado a servir, a aceitar a graça, o perdão, a remissão que Deus providenciou na cruz do Calvário e propositalmente, como diz a Bíblia, o meu povo aleivosissimamente vira as costas para mim. E quando o homem vira as costas para Deus, é quando ele viaja em uma velocidade incalculável para as trevas, para a perdição, para o abismo. Mas a Bíblia diz que haveria um pequeno rebanho, alguém, em algum lugar, que despertaria para a verdade do Evangelho, que despertaria para o ser zeloso, porque a Escritura diz que ele vem buscar um povo zeloso. 1 Timóteo 2,14. Volto a repetir, para ficar bem frisado. Ele virá buscar um povo zeloso, ou seja, um povo que tem afeição pela sua palavra. E a Bíblia Sagrada, ela já nos advertiu em suas profecias que nos últimos dias, nestes dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que haveria um povo sobre a terra, 2 Timóteo, capítulo de número 3, que eles seriam avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e a Bíblia diz assim, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. E a Bíblia diz que seria uma geração de traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos deleites do que propriamente amigos de Deus. Ou seja, uma geração, segundo profetizou Paulo em 2ª carta de Timóteo, no seu capítulo 3, uma geração sem nenhum afeto com as coisas puras, honestas, espirituais, sem nenhum afeto para com Deus, o Senhor. Mas a Bíblia também diz que haveria um povo adquirido, remido, perdoado, que seriam zelosos ou zeloso das coisas de Deus. E este povo zeloso, volto a dizer, é totalmente o oposto daqueles da profecia de 2 Timóteo capítulo 3. Este povo zeloso, eles têm afeição pelas coisas puras, inclinação para as coisas santas, desejo das coisas honestas, íntegras, justas. Um povo zeloso, um povo que tem consideração por Deus, sua palavra. Um povo que tem afeição pelo Evangelho, afeição pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isto é que é ser zeloso. Um povo diligente, isto é que é ser zeloso. Um povo que tem afeição íntima pelas coisas que são vindas do coração de Deus. Isto é zelo. Isto vem do coração de Deus. A própria palavra nos mostra que o próprio Deus era um Deus zeloso. Olhe para você ver, o próprio Senhor Jesus Cristo, São Lucas, capítulo de número 19, nós temos, a partir do versículo 45, uma manifestação da vida de Jesus, no ministério de Jesus, que muitos não conseguiriam entender. A Bíblia diz, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Por que Jesus esvaziou a igreja? Porque Jesus expulsou aquelas pessoas para o lado de fora? E ainda gritou em alta voz no templo, está escrito, minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes dela covil de salteadores. E a Bíblia diz assim, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. É assim que fazem com o evangelho zeloso. Foi o que fizeram com Cristo, o zelo dele, o cuidado dele,
a afeição dele pela honestidade, pela pureza, para manter a casa de Deus limpa, como um lugar de adoração, quebrantamento, arrependimento, lágrimas, não uma loja para vender o evangelho, financiar as bênçãos do Senhor. Quando Jesus apareceu no templo, Lucas capítulo 19, versículo 45 ao 48, tão zeloso pela pureza, pela honestidade, pela casa do Pai, pelo templo, pela igreja, por aqueles que sinceramente ali iam para adorar, mas estava sendo enganado por os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo, os mesmos que depois foram perseguir a Jesus. Eles não suportaram o evangelho zeloso, um evangelho verdadeiramente cuidadoso, diligente, mas não cuidadoso de interesses de uma denominação, não cuidadoso de interesses de um grupo de homens, mas cuidadoso de agradar o Pai. Quando Jesus tinha apenas 12 anos, ele já dizia: eu vim para cuidar dos negócios de meu Pai. Em João capítulo 5, 19 e 20, ele disse: o filho nada faz por si mesmo, exceto aquilo que primeiro viu o Pai fazer. Isto era a obediência que ele tinha ao Pai. Ele estava cuidando disso, zelar pela vontade do Pai, palavra do Pai, vontade, gosto, os caprichos do Pai, os caprichos, os gostos celestiais, não de homens. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo aos Romanos 3, versículo 4, ele disse: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Isto era zelo, eles estavam mais zelosos daquilo que agradava ao Senhor. Deus é um Deus zeloso, e os verdadeiros filhos de Deus, que o servirão em espírito e em verdade, também serão zelosos. Uma característica do verdadeiro filho de Deus é ser cuidadoso com a sua vida espiritual, é ser cuidadoso com a palavra, é ser cuidadoso com o seu testemunho. Assim como Deus também foi e é cuidadoso. Jesus foi uma pessoa zelosa, cuidadosa, diligente. Isto é o que significa ser zeloso. É um sentimento que vai muito mais além do que qualquer outra coisa quando se trata de o zelo de Deus. Eu estou falando de o cuidado de Deus. Quer um exemplo disso? Olhe um pai cuidadoso, olhe um pai zeloso. Pais zelosos são aqueles que estão sempre preocupados com seus filhos. Professores zelosos estão sempre ali procurando saber se realmente aquele aluno aprendeu a matéria que ele está passando. Ele é zeloso do ensino. Assim como Deus é zeloso, Ele quer saber se você está captando, se você está assimilando a sua cruz, o porquê Ele se fez homem, o porquê Ele morreu na cruz do Calvário. Ele está desejoso de que você assimile qual é a vontade, o propósito do Evangelho. Sede zelosos. A Bíblia Sagrada, ela nos estimula a sermos pessoas que tenham zelo da palavra, zelo, mas o zelo verdadeiro para viver uma verdadeira vida cristã. Quem não zela, quem não acorda para viver essa vida cuidadosa diante de Deus, não chegará muito longe com Deus. Apocalipse 3, verso 19 e 20, a Bíblia Sagrada diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, cuidadoso, zeloso, diligente. Tenha, pois, afeição pelas coisas do Senhor e arrepende-te do mal, arrependa-te do pecado. Porque eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas a Bíblia nos chama a sermos pessoas zelosas. Ou seja, quem não tem zelo, ele acaba estando mais fadado a viver uma vida de fracassos. É como um casamento. Um casamento onde não há zelo está propenso a ser derrotado. Onde não há cuidados,
Aonde aquele marido não se preocupa, não cuida. Zelar é preocupar, é cuidar, é ser diligente, é observar, é ter afeição íntima pelo outrem ou por aquilo que é posto sob sua administração. E quem não zela de seu casamento, isto é um exemplo. Grande é esse mistério. Efésios 5:22. Digo, porém, entre Cristo e a igreja. Mas se aplica em ambas as partes, tanto o casal natural quanto aquele casamento espiritual que é o do cristão com Deus, Cristo e a sua igreja. O homem que não zela, a mulher que não zela do seu casamento, correrá o risco daquele casamento se banalizar, se deteriorar com o tempo. O homem que não zela da sua vida espiritual, ele irá deteriorando-se com Deus, se esfriando, morrendo. Olhe a vergonha religiosa, olhe a frieza espiritual, olhe como os chamados filhos de Deus e cristãos já vivem, andam, já agem tal como o mundo que não conhece a Deus. Isto é perder o zelo de Deus, estão deteriorando, morrendo em seus pecados, delitos. E quando ouve uma mensagem como esta, eles dizem, não preciso de tal coisa. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é zelosa essa era, não é zelosa, não é cuidadosa, não tem afeição pelas coisas de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. E por isto, meus amados ouvintes, não sendo zelosa, não tendo afeição pelas coisas do Senhor, pelas coisas santas, não tendo zelo pela sua própria alma, cuide de tua alma, seja zeloso por ela, não ponha na mão de qualquer um. Tua alma é muito importante, valiosa, para você confiá-la a qualquer um. Mas assim segue o mundo, não zela, e por não zelar, estão propensos a ser um fracasso na sua vida espiritual. Você tem que ser zeloso, nós temos, a igreja do Senhor. Timóteo capítulo 2, versículo 14. Povo zeloso, é o povo que Deus vem buscar. Lucas 19:45. Mateus capítulo de número 24, versículo 1. Jesus chegando no templo, Jesus diariamente no templo, o próprio Jesus não sendo nascido em pecado, estando na forma de homem, mas ele era Deus. Ele foi zeloso, ele orava, ele jejuou, ele se santificou, ele ia ao templo. Todos os sábados estava na sinagoga, ele era zeloso. Você não pode viver tão à vontade, sem zelo, sem cuidado nenhum pelas coisas do Senhor. Você se preocupa com sua casa, seu dinheiro, seu trabalho, seus filhos. Você se preocupa com tantas coisas, mas e tua alma? E com a tua vida espiritual? Tem você algum zelo pela tua vida espiritual, meu amado ouvinte? É necessário. Quem não zela está mais propenso a ser fracassado na vida conjugal, na vida financeira. Quem não é zeloso está mais propenso a cair em ruínas. Você tem que estar sempre zelando, cuidando, revisando, dando manutenção. Não é assim com um automóvel, não é assim com uma casa. Zelar não é cuidar. Se não zela da casa, que bagunça ela vira. Se não zela do carro, ele até mesmo perde o seu valor. Se não zela da sua vida espiritual, imagine, você não conseguirá ajuntar, avultar tesouros no reino dos céus. Zelar é cuidar continuamente. Zelar é dar manutenção. Zelar do casamento, zelar dos filhos, do marido, é dialogar, é conversar, falar sobre. Isto é zelar, é se preocupar, é estar interessado em saber como é que as coisas estão indo. É isso que nós precisamos também para com Deus, diálogo, se interessar em saber o que o Senhor está pensando de nós. Como é que está o seu índice de satisfação? Está Deus satisfeito comigo? Eu estou com Ele, mas será que a minha vida, o meu testemunho, o meu viver, será que a frequência
com que eu dialogo, falo com ele, será que está agradando a ele? É como conta uma pequena metáforazinha, já contada em outros programas, acerca daquele jovenzinho jardineiro. Ele trabalhava para um executivo, cuidava do seu grande jardim. E certa vez ali, ele pediu ao seu patrão para ele fazer uma rápida ligação. E ele entrou lá dentro da casa, pegou o telefone e discou um número ali para alguma residência. Mas certo é que o telefone estava no viva voz. E ali, quando a mulher atendeu do outro lado, aquele jovenzinho na frente do seu patrão, ele então disse assim: "Olá, tudo bem, senhora?" Ela disse: "Tudo." E ele disse: "Eu ouvi dizer que a senhora está precisando de um jardineiro." E aquela senhora respondeu: "Não, eu não preciso de um jardineiro. Você deve estar enganado. Eu já tenho um jardineiro." E o jovenzinho então perguntou para ela assim: "Escute, será que a senhora não gostaria de contratar o meu trabalho?" E ela disse lá: "Não, eu estou satisfeito com o meu jardineiro." E ele disse: "Mas eu garanto para a senhora que eu presto o serviço mais rápido dentre todos os jardineiros dessa cidade." Aí ela respondeu assim: "Garanto que você ainda não conhece o meu jardineiro, mais rápido do que ele não tem." E o rapazinho disse: "Mas tem uma coisa, eu não só cuido do jardim, eu posso tratar do cachorro, posso dar banho nele, posso cuidar do seu canil." E aí aquela senhora disse: "O meu também faz isto." E aí o rapazinho insistia: "Olha, posso lavar a garagem." E ela disse: "O meu também faz isso." E o rapazinho seguiu insistindo. E ele disse: "Tudo bem, eu cuido do cachorro, eu lavo a garagem, eu cuido do seu jardim, e ainda num tempo recorde, mas tem uma coisa que o senhor não pode fazer: eu ofereço o melhor preço dessa cidade." Aí aquela senhora disse assim para ele: "Passar bem, jovem. Estou muito satisfeita com o meu jardineiro. Ele é tudo isso que você acaba de me dizer." E ela foi e desligou o telefone. E o executivo, ouvindo a conversa, disse para ele: "Você não conseguiu captar mais um cliente?" Ele disse: "Não, eu só estou medindo o índice de satisfação. Ela já é a minha patroa, eu já sou o jardineiro dela. Eu só quero ver se ela está realmente satisfeita com o meu trabalho." Menino zeloso, jovem zeloso, querendo saber se o patrão estava satisfeito com ele. Pense nisso, estar Deus satisfeito com você? Ser zeloso é se preocupar, se interessar, ter afeição, não ser negligente, dialogar. O menino dialogou com sua patroa, ainda que ela não sabia que era ele. Ele ficou mais confiante, mais satisfeito. Aquilo foi bom para o seu emocional. Ele era zeloso. Quem não é zeloso tende a fracassar, tende a perder. Com Deus é assim: o relaxado, negligente, que não se santifica em seu corpo, sua alma e seu espírito, vive apenas um cristianismo de domingo de manhã na igreja e olha aí lá. De vez em quando eu vou à casa de Deus. De vez em quando estou em apuros, em doente ou em alguma situação desastrosa, eu falo com Ele. Quando os ventos soprarem forte e a tempestade chegar, eu busco a Deus. Isto não é ser zeloso? E não sendo zeloso, meus amigos ouvintes, uma hora a coisa desmancha. Uma hora as porcas vão frouxando, os parafusos vão caindo e as peças vão todas desabando e ficará apenas um monte de sucata. Não ser zeloso, uma hora o edifício, a casa vai cair. Mateus 7, versículo 24. Casa edificada sobre areia, o vento vindo, vai ruir, vai cair. As tempestades vindo, batendo sobre ela, irá desabar. Ou seja, não foi zeloso, não fez os pilares, não fez os tubulões, não fez uma boa estrutura. É perigoso. Sede zelosos. Invista na sua fundação espiritual. Aperte as porcas frouxas. Trabalhe a sua base. É assim no casamento. Não só no casamento, mas para o bom funcionamento de tudo nessa vida. Você tem que ser cuidadoso, zeloso, diligente, aplicado. Seja no lar, seja na escola, seja no trabalho. Onde quer que for, você tem que estar sempre sendo zeloso, cuidadoso.
e muito mais, porque se trata de um programa espiritual, muito mais concernente à tua vida espiritual. Quando não zelamos de nossa vida espiritual, tudo vai de ponta cabeça. O corpo, a alma e o espírito viverão em uma total guerra, total batalha, uma vida cheia de depressões, de angústias, de insatisfações, uma hora fazendo a vontade da carne, outra hora a vontade do espírito. Não há uma harmonia, os ponteiros não se ajustam, não se alinham. É bom ser zeloso para que a sua vida cristã, cotidiana, diária, não vire uma tremenda bagunça. Seja zeloso, entregue a sua vida a Cristo, como Cristo, por zelo por tua alma, cuidado, amor, afeição, interesse por tua alma, entregou a dele para te salvar, para me salvar. Sejamos zelosos a Deus, porque os que não têm zelo espiritual pelas coisas de Deus, eles estão propensos a ruírem, desabarem em sua caminhada. Portanto, meu amigo ouvinte, abra o teu coração nessa hora, abra a tua alma nessa hora e peça para Deus, ainda antes desse programa acabar: Deus, me dá fome pela tua palavra, me ajuda a ser mais cuidadoso com ela. Eu não leio a tua palavra, eu ouço a pregação, não entendo a pregação da tua palavra. Deus, eu não oro, Deus, eu não jejuo, Deus, eu não vou à igreja, Deus, eu quero te conhecer. Deus, me leve na tua cruz, Deus, me revele o teu sacrifício, o teu sangue, envie o teu Espírito Santo em meu coração, para que eu seja um homem zeloso. Marido zeloso tem cuidado da esposa, esposa zelosa tem cuidado do marido. Pais zelosos, eles se preocupam, se dedicam, cuidam dos seus filhos, sua formação, sua educação moral, espiritual, não só social, intelectual. Pais zelosos se preocupam, funcionários, patrões zelosos se preocupam. Mas neste programa de hoje, Deus te chama a ser um homem, um cristão que realmente tenha o zelo de Deus em seu coração, como tinha o apóstolo São Paulo, a ponto de dizer: tomara que suportasseis-me mais um pouco em minha loucura, porque estou zeloso de vós. Segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 1 em diante. Estou zeloso de vós, para vos apresentardes a Cristo como uma virgem para o seu marido. Paulo disse: eu quero vos apresentar a Cristo como uma mulher pura, limpa, que pode vestir de branco. Eu quero te apresentar a Cristo purificado, santificado, limpo do pecado, da iniquidade, da maldade, limpo de tudo aquilo que vem para manchar a sua alma, a minha, a nossa. Paulo disse: estou zeloso de vós, para vos apresentar a Cristo como uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga, que pensa correto, deseja o correto, que ama a palavra e que tem zelo pelas coisas de Deus. Vem ser zeloso, aceite a Jesus, meu amigo, dentro do seu coração. Entre em contato conosco, peça o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, e Deus enviará dentro do teu coração o Espírito zeloso, humilde e de boas obras, que te levará a viver uma vida tal como viveu Pedro, Tiago, João, Paulo, seus discípulos, sua igreja primitiva, tal como viveu Jesus. Tudo o que queremos é ser cristão, mas ser cristão igual a Jesus, zeloso, dedicado, cuidadoso. Que Deus te abençoe e cele essas palavras de bênção, de poder, de cura e de libertação dentro de tua alma. Amém.